Êxodo capítulo 4, verso 21, diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Fecha teus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela manifestação da tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Desde a abertura do culto, Senhor, o momento em que entronizamos o Senhor com as nossas canções, ó Deus, no momento da semeadura, da oferta, ó Deus, em que também nós podemos te adorar com os nossos bens, com aquilo que temos recebido, Senhor, ó Deus, a cada instante é notória a manifestação da tua presença, e que agora, Senhor, através da tua palavra, essa presença continue a fluir. Tira de nós tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que impede de ouvirmos a tua voz. Perdoa os nossos pecados, Senhor, ó Deus. Nós não somos merecedores de sentar à mesa contigo, Pai, mas pela tua graça temos esse acesso, Senhor, e que saiamos daqui tocados, transformados, enriquecidos para a glória e honra do teu nome. Nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bem, hoje eu não vou recapitular. Todas essas ministrações estão no nosso canal do YouTube, né? Foram 5 ministrações até aqui, pode ser? Acho que sim, acho que foram 5 ministrações até aqui. Bem, todas elas estão ali no nosso canal do YouTube. O Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre essa verdade, de que as pragas não caíram sobre o Egito de maneira aleatória, mas cada praga foi para destronar um deus egípcio. Cada praga foi para quebrar uma base idólatra da maior potência mundial da época, que era o Egito, né? Eu, em todas as ministrações, citei o versículo 17 do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. O texto diz: pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Deus deu a faraó essa autoridade para que, através dessa situação, ele manifestasse o seu poder e mostrasse para o mundo inteiro que ele era o único Deus. O Deus que era, que é e que sempre será, imutável, o único Senhor, o Senhor dos senhores. Então, cada praga, ela vem para destronar essa base idólatra. O próprio Deus endurece o coração de Faraó, dificultando a libertação do povo do Egito, para tornar ainda mais apoteótico o milagre. Vale aqui, sabe, essa reflexão de que quando parece que Deus está demorando, na verdade Ele está caprichando. Aliás, olha para o teu irmão e diga isso: parece que Deus está demorando, mas Ele está caprichando no teu milagre. Se Ele fizer hoje, vai ser bom. Se Ele fizer daqui uma semana, vai ser apoteótico. E entenda, esse tempo de espera não vai ser um tempo de perda, porque aquilo que o mundo chama de perda, Deus nos mostra como acúmulo de experiências. Então, não se preocupe, Deus nunca vai te dar algo que você não tenha tempo para usufruir. Ele vai te dar algo na hora certa, no momento certo, vai ser apoteótico e você vai ter tempo para usufruir, para ser feliz a partir daquilo que você vai receber da parte de Deus. Então, o Deus que abre a ferida, Ele fecha a ferida. O Deus que proporciona a vitória, Ele controla todas as circunstâncias para que essa vitória seja de fato notória, para que as pessoas de longe e de perto reconheçam o poder dEle na sua vida. Quantos creem que servem ao Deus Todo-Poderoso, diga amém. Então, aqui nós subimos 8 degraus, falamos de 8 pragas liberadas sobre o Egito. E agora a gente chega na 9ª praga. Mais uma vez quero te lembrar, todas essas 8 pragas, todas as ministrações, você consegue ver depois com calma, né, no YouTube. Você pode assistir quando estiver indo para o trabalho, no ônibus. Se não conseguir assistir, você pode deixar, né, só para você ir ouvindo. Aliás, queria até falar com o pessoal da mídia para a gente poder acelerar essa coisa do podcast, né, que tem, eu não entendo muito bem disso, mas
sei que as pessoas são adeptas a isso, né? Que é dentro das plataformas digitais você ter acesso às ministrações a partir do áudio, né? E aí a pessoa bota um fone, está indo para o trabalho, está indo no carro, dirigindo e vai ouvindo as ministrações. Mas até que tenha nas plataformas, está tudo lá no canal do YouTube, ok? Então a gente chega hoje na nona praga. Alguém aqui sabe qual foi a nona praga? Trevas, escuridão total. Êxodo capítulo 10, verso 21, nos mostra a nona praga. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas havia luz como de costume. Mais uma vez aqui nessa praga o Senhor faz distinção entre o seu povo e o povo do Egito. Existia uma deusa chamada Mut, que era a deusa mãe, a deusa do cuidado para com os egípcios. Ela é destronada mais uma vez. Mais uma vez o Senhor mostra que quem manda é Ele, que quem cuida é Ele. Ele permite que os egípcios sejam assolados dentro do Egito, e Ele consegue preservar o povo hebreu dentro da terra estrangeira. O povo hebreu morava em Gósen, que era território egípcio, mas lá a praga não chegava, lá eles não eram tocados. Imagine quão terrível foi essa praga. Imagine uma escuridão caindo sobre a terra. Imagine trevas tão densas que as pessoas não conseguem enxergar umas às outras. O texto fala, e eu creio que fala de maneira literal, que as trevas podiam ser apalpadas. Mas como assim, pastor? Sabe quando você pega, né, de repente, farinha e joga ao vento, né, e aí faz aquela nuvem, você não consegue enxergar, mas ao mesmo tempo você sente, porque, né, não são grãos, né, mas tem aquele pó todo. Ou então até mesmo quando você entra numa obra e está aquela poeira terrível, né, você perde a visão, mas ela é tão densa que você consegue de alguma maneira sentir, né, a poeira, você sente ela, se apalpa ela. Eu acredito numa escuridão assim, algo pesado que desceu sobre o Egito. E assim como nas outras pragas, mais uma vez o Senhor destrona um deus egípcio, e agora o Deus que é atingido é o Deus Sol. O Deus Sol era o próprio Faraó, Deus Ra, e que nos dias bíblicos era chamado de Amon. Então o nome dele era Amon-Ra, era o pai dos egípcios, era a referência que eles tinham na terra. Fazendo uma comparação bem esdrúxula, mas para você entender um pouco, era como o povo hebreu que sempre creu no Messias e que de repente o viu no meio deles, né? É como o povo judeu que aguardava, né, na vinda daquele que solucionaria os seus problemas, e de repente pôde caminhar com ele. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e é óbvio que a gente está falando da grande maioria, mas uma minoria que ouvia falar acerca do Messias e que teve a oportunidade de caminhar com ele, de ter acesso a ele, o recebeu, creu nele como o Senhor dos Senhores, como o Filho de Deus. Então imagine imagine a gente aqui, né, crendo no Senhor, adorando ao Senhor, e de repente tendo a oportunidade de tê-lo aqui. Não é o pastor Samuel pregando, não é o João Vitor cantando, é ele aqui. Imagine, seria sensacional, seria algo extraordinário, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, volto a dizer, é uma comparação esdrúxula, porque não dá para comparar Jesus Cristo com Faraó, até porque Faraó nunca foi Deus, mas para eles era uma divindade. Então, quando eles olhavam para Faraó, eles depositavam em Faraó todas as suas expectativas.
E a gente entende que isso é comum no meio dos seres humanos, depositar expectativas em homens. É por isso que o próprio Senhor, em sua palavra, é por isso que Deus deixa para nós a mensagem de que maldito é o homem que confia no próprio homem. É óbvio que o que a Bíblia está dizendo é que a Bíblia não está dizendo que a gente não pode confiar em ninguém, não pode ter amizade com ninguém, porque se fosse assim, como é que a gente casaria, né? Maldito é o homem que confia no próprio homem, então a gente não vai casar, porque não dá para confiar em ninguém. Não, o que a Bíblia está dizendo é que maldito é aquele que deposita a sua expectativa no homem, aquele que espera que vai ser correspondido em tudo pelo homem, porque mesmo entre marido e mulher, vai chegar uma hora em que expectativas serão frustradas, vai chegar uma hora em que a esposa vai lançar sobre o marido a expectativa, e ele não vai corresponder, e vice-versa. E é por isso que a Bíblia é clara: olha, não jogue sua expectativa, não confie assim em alguém, porque vai chegar uma hora que você vai se frustrar. Mas o mesmo texto que diz que maldito é o homem que confia no próprio homem, diz que bendito é aquele que tem a sua esperança no Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é o único que tem o poder de superar todas as nossas expectativas. Ele não só faz aquilo que esperamos, como faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Então é natural, sabe, que o homem tenha essa tendência de lançar suas expectativas em um outro homem. E quando a gente fala da maioria dos hebreus, eles não recebem a Cristo como Senhor, como Messias, porque a expectativa deles estava muito voltada com a questão política. E quando Jesus vem e não supera essa expectativa, não corresponde a essa expectativa no campo político, eles não conseguem ter uma visão ampla, e eles acham: não, esse não é o Messias, porque o Messias que a gente espera vai acabar com o Império Romano, o Messias que a gente espera vai vir e vai nos colocar numa posição de privilégio diante das outras nações. Você entende que a nossa expectativa é sempre voltada para o humano? É muito difícil a gente crer no invisível. Irmãos, essa questão com Jesus, ela é tão clara que quando os governantes querem lavar as mãos e apresentam Jesus para a crucificação, eles apresentam também Barrabás e dão ao povo o direito de escolha. Vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? E eu creio que eles torciam para o povo escolher Barrabás, que afinal de contas eles não percebiam em Jesus nenhum tipo de perigo à sociedade. E aí quem o povo escolhe? Jesus ou Barrabás? Para soltar eles escolhem Barrabás, para prender eles escolhem Jesus. Aí você já parou para pensar por quê? Porque Barrabás, ele era um militante político. Barrabás era um revolucionário, era um camarada que batia de frente com o sistema. E para o povo era muito melhor soltar Barrabás, porque eles teriam ali uma justiça imediata. Você acha que isso é longe da nossa realidade? Não. A gente quer alguém que resolva agora, e a gente quer que resolva no âmbito, na atmosfera humana. Quando você diz assim: espera no Senhor, irmão, parece que isso é um balde de água fria. Alguém que quer se casar, alguém que quer uma porta de emprego, né? Alguém que quer passar numa faculdade, vem orar e o pastor diz assim: não, vamos aguardar um pouquinho. A pessoa sai daqui chateada, porque elas querem a resposta na hora. É por isso que a gente faz tanto empréstimo no banco. É por isso que a gente se envolve até com coisas erradas, porque a gente não aguenta esperar. Você começa a dizimar debaixo de uma palavra profética de que você vai prosperar, mas Deus não diz o tempo em que essa prosperidade vai ser liberada, e aí você estipula um tempo na sua cabeça, e aí como o tempo não acontece dentro da tua expectativa, daqui a pouco você deixa de dizimar, e o pior, daqui a pouco o dinheiro que era para o dízimo, você investe numa outra coisa que é até errada, daqui a pouco você perde princípios, e você vê alguém roubando no teu emprego e rouba também, porque a gente é materialista, porque a gente é imediatista. E o povo egípcio era assim, e eles tinham até uma razão de ser, porque o Deus deles estava entre eles, porque o Deus Sol era o próprio Faraó.
Quando você traz para os dias atuais, você vê que isso se encaixa também na nossa realidade, irmãos, porque de uns 5 anos para cá, vou exagerar um pouquinho, mas de um tempo para cá, a gente vive uma polarização, a gente vive uma divisão política sem precedentes. Eu tenho orado por famílias que estão divididas por conta de narrativas, por conta de partidos, por conta de posicionamentos, de ideologias políticas. Gente que é da esquerda que não fala com a da direita, gente que é da direita que não fala da esquerda, agora tem o centro também, que não fala nem com a direita nem que fala com a esquerda. As pessoas não sentam mais para debater, pelo contrário, elas estão cada vez mais armadas. Elas saem na rua para fazer militância sem nem saber direito o que elas estão defendendo, porque elas simpatizaram com uma causa e simplesmente abraçaram ela. E presta atenção, irmão, eu não estou falando de esquerda ou de direita, estou falando de todo mundo. Cada vez mais as pessoas estão jogando sua expectativa no homem. As pessoas estão jogando sua expectativa numa resposta humana. E de repente, não seria uma loucura pensar que hoje, para muitos, a política é o Deus Sol, é o que ilumina os caminhos. Não é o que eu desejo, mas eu entendo que se está escrito na Bíblia, está escrito para que haja uma aplicação prática. Não é o que eu desejo, mas Deus pode, nos dias atuais, liberar uma escuridão tão densa que a gente consiga apalpar, uma escuridão que a gente não consiga enxergar um ao outro, para nos fazer entender que a solução para o nosso país, a solução para o mundo, não está, nunca esteve na mão do homem. A solução para o Brasil, para o mundo, está nas mãos de Deus. Mas sabe, queridos, nós temos o Deus Sol, é a política. Eu podia, sair do âmbito político e ir para o âmbito profissional, empresarial, porque tem pessoas que idolatram o seu patrão. Gente que coloca pessoas influentes num patamar de superioridade e que são devotas a essas pessoas. É hora de Deus sacudir a nossa nação, nos fazendo enxergar a importância da oração, a importância do clamor. Quarta-feira passada eu estava pregando sobre 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Ele bate no peito e diz: e eu sararei a sua terra. Meu Deus! Não é Fernando Henrique Cardoso, não é Temer, não é Dilma, não é Lula, não é Bolsonaro. A solução para o Brasil está nas mãos do Senhor. Ao invés da gente usar nossa rede social para pregar o Evangelho, ao invés da gente usar nossa rede social para espalhar amor, para falar de vida, a gente fica discutindo política. Entenda, eu não quero que você seja um alienado, não é isso. Porque a Bíblia nos mostra José envolvido com a política, a Bíblia nos mostra Daniel envolvido com a política, não é isso. Você pode ser politizado, você pode se informar, mas tome cuidado, porque às vezes você pode confundir simpatia com idolatria. E eu quero profetizar na autoridade que é no nome de Jesus, que o Senhor está aqui nessa noite para destronar essa idolatria, para destronar esses deuses, para quebrar essas bases idólatras. Irmãos, tem gente que acha que o que eu estou falando aqui é brincadeira. Eu estou falando de potestade, eu estou falando de principados, eu estou falando de coisas sérias. Nós estamos vivendo dentro de uma batalha espiritual. As pessoas acham que o que está acontecendo na política, nessa polarização, nessas brigas, nessas divisões dentro de famílias, dentro de lares, dentro de casas, é uma coisa comum. Não é. É o diabo
potestades, principados. Daniel capítulo 10, diz a palavra do Senhor, que Daniel ora ao Senhor, e Deus envia um anjo para atender a oração de Daniel. E no caminho, as potestades territoriais se levantam contra esse anjo, para impedir que a bênção chegue até Daniel. A guerra é tão grande, que Deus envia Miguel, vai Miguel e ajude. Miguel chega para guerrear com essas potestades, e consegue conter as potestades, para liberar o anjo mensageiro. Miguel segura aqui os demônios e diz: vai lá e abençoa Daniel. E o anjo se apresenta para Daniel e diz assim: eu vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa da tua oração. Você está começando a entender, irmão? A gente está aqui adorando ao Senhor, mas existe uma guerra no céu. Existem demônios, potestades territoriais, que tentam manter sobre a nossa nação uma imposição maligna. Tentam manter a informação de que o Brasil é o país do samba, o Brasil é o país do jeitinho, o Brasil é o país da malandragem. Existem potestades que não querem que a bênção chegue até nós, para que a gente consiga declarar e dizer que o Brasil é o país da adoração. Tem gente que quer que a gente continue sendo, gente não, demônios, que querem que a gente continue sendo um paizinho de terceiro mundo. País que foi enfadado, foi definido, melhor dizendo, como um país miserável. Mas eu quero profetizar que por causa da tua oração, essa guerra vai ser ganha no céu, e a bênção para a nossa nação vai chegar. Olha para o teu irmão e diga assim: não se preocupe com a escuridão. Olha para o teu irmão e diga assim: deixa a escuridão descer. Eita! Porque engozem. Fala para o teu irmão: porque na sua casa ela não chega. Ela chega na casa do vizinho, Timóteo. Ela chega na rua de trás, João Vitor. Ela chega no bairro. Na nossa casa ela não chega. E que a escuridão venha para sacudir esse povo que está se abaixando para homens. É hora da nossa nação se render ao Senhor. Pastora Denise cantou aqui, já ouço o rugido. Sabe, Deus me deu essa canção na campanha. Foi quando que o Bolsonaro entrou? 2018, pode ser? 2018? Deus me deu essa canção ali, 2018. Porque a gente está falando de um candidato que nunca governou nenhuma cidade, nenhum estado. Nós estamos falando de um candidato que foi eleito com a experiência como deputado, ponto. Pastor, isso é bom? Não, isso é ruim. O ideal seria que fosse eleito um candidato com experiência de governo. Estamos falando tecnicamente, independente de ser o Bolsonaro, ok? E quando teve a eleição do Bolsonaro, teve uma mudança também no meio de deputados e no meio de senadores. Parece que tiraram um time que estava ali há anos e colocou um monte de gente nova. Eu não sou um estudante de política, mas eu acho que talvez na eleição de 2018 aconteceu algo que não acontecia há muito tempo, em relação a uma troca de deputados e de senadores. Eu estava assistindo aquilo, era um clamor da nação, gente dizendo: eu não aguento mais, eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero mudança. E o Espírito Santo me levou para Apocalipse capítulo 5. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre aquele que é digno de abrir o livro, de desatar os selos. João está lá e ele diz: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra não existe ninguém que é digno. Quando a gente fala da abertura do livro, depois você pode mergulhar nesse entendimento, estudar sobre isso, mas quando os selos são quebrados e o livro é aberto, o juízo é liberado. Então, quando falamos de abertura do livro, falamos da liberação do juízo, estamos falando da manifestação da justiça. João olha e diz assim: não tem ninguém capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para fazer justiça.
Até que um ancião toca nele e aponta e diz: eis aí, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de fazer justiça. Sabe, essa palavra, ela foi queimando no meu espírito, e eu comecei a cantar isso para o Senhor. Eu comecei a dizer para Ele: que venha a nós o Teu reino. Eu quero o Teu reino. Eu nem lembro quem era o candidato com o Bolsonaro. Haddad. Não é Haddad, não é Bolsonaro, é o Senhor. Que venha a nós Teu, que ouçam. Canta isso, querido. Que vejam sobre o trono sentado o leão da tribo de Judá. Diga: já ouço. O rugido. Checalabachorianda labacalabachara laba. Oh, meu Deus. Aleluia. Jesus, olha para o teu irmão, diga: a justiça nunca esteve na mão da política. Diga para o teu irmão: a solução nunca esteve na mão da política. A solução e a justiça está nas mãos do Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Toda base idólatra está sendo arrebentada, destruída na autoridade que há no nome de Jesus. Aonde está o Deus Sol? Aonde está a glória do Egito? Não é você que controla a luz. Cadê você? Trevas, escuridão tão densa que você consegue apalpar. Agora, você vê como o diabo é persistente. Você vê como o diabo é insistente. Porque, apesar disso tudo, ele ainda quer confundir a gente, ele ainda quer permanecer nos subjugando, nos escravizando. Você precisa sair daqui nessa noite com o teu coração queimando, crendo. A justiça está nas mãos do Senhor. Coloca aí para mim no telão, Malaquias capítulo 4. Toda a escuridão é dissipada pela maravilhosa luz de Cristo. É tempo da igreja exalar essa luz. Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês... Será que você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos exércitos. Fala para 5 pessoas diferentes, diga: para você nascerá o sol da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Mas para a gente finalizar, dá tempo da gente terminar ainda hoje.
O inimigo é persistente, coração duro. As trevas descem sobre o Egito. As pessoas não conseguem se enxergar durante 3 dias. Eles conseguem apalpar as trevas. Faraó vai liberar a gente. Não deixe vocês irem. Aí então Deus manda a 10ª e última praga. Quantos aqui se lembram qual foi a última praga? Morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11, verso 48. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito, morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino, em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quando os israelitas, porém, aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles, seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. A última praga vem para matar todos os primogênitos machos do Egito, para acabar com os animais e para acabar com os filhos dos egípcios, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva mais humilde. Sabe, queridos, nós precisamos entender que com Deus não se brinca. Nós precisamos entender que não há limites para a atuação do nosso Deus. O pavor de Faraó foi tão grande que ele não só pede o povo para ir embora, como pede para Moisés e Arão liberarem palavras de bênçãos sobre ele. Você crê num agir de Deus na tua vida tão tremendo, que alguém que te persegue vai abaixar a cabeça para você impor as mãos e orar por ele? Sabe aquele que diz: eu nunca vou ser crente, eu odeio crente? Deus muda a história e Ele faz com que essa pessoa te procure para receber de você a palavra de salvação. Quantos creem nisso? Digam amém. Me ajude a ministrar. Fala para alguém aí, diga assim: na sua casa vai acontecer isso, no seu trabalho vai acontecer isso. Deus vai fazer pessoas reconhecerem o poder dele na sua vida. Mas eu quero terminar essa série de ministrações iluminando o passo a passo da manifestação dessa praga. Deus disse que derramaria essa praga sobre o Egito. E paralelo a isso, Deus deu uma ordem para o povo hebreu. Qual foi essa ordem? Deus deu uma ordem para eles matarem um cordeiro. O que eles precisavam separar desse cordeiro? O sangue. E esse sangue serviria como uma tinta para que eles passassem nos umbrais de suas portas. A promessa é que o espírito da morte seria liberado e mataria todos os primogênitos, menos aqueles que moravam nas casas onde os umbrais fossem marcados pelo sangue do cordeiro. Isso te lembra alguma coisa, meu irmão? Quantos querem ter uma casa protegida aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí.
O segredo está no sangue. O segredo está na marca do sangue. O segredo está na cruz. O segredo está no sacrifício do Cordeiro perfeito. Marquem suas casas com o sangue do Cordeiro. O espírito da morte tem pavor desse sangue. O espírito da morte não entra em casas marcadas com esse sangue. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O cordeiro tinha que ser morto, o sangue separado para marcar as portas. E o cordeiro era descartado? Não. O cordeiro deveria ser assado para que eles pudessem comer. Deus propõe a eles um banquete. Entenda, a praga ainda não foi liberada. É a preparação para a liberação da praga. Se a praga ainda não foi liberada, Faraó ainda não liberou o povo. Se o povo ainda não foi liberado, o povo ainda é escravo. Mas Deus diz: assem o cordeiro e comam. Deus diz: coloquem sandálias nos pés, segurem os cajados, cinjam os lombos e comam. Escravo não está preocupado em botar sandália no pé. Escravo não está preocupado em segurar cajado na mão. Escravo não está preocupado em cingir lombos. Escravo não está com ânimo para assar um cordeiro, para fazer um churrasco. Mas por que Deus exige isso? Irmão, quem é da Nova Jerusalém sabe do que eu estou falando. Nós precisamos entender que não devemos esperar um milagre acontecer para celebrarmos, mas temos que celebrar para que o milagre aconteça. Você pode ainda estar escravo, mas o teu pensamento tem que ser de livre. Você pode ainda estar desempregado, mas o teu pensamento tem que ser de empregado. Você pode ainda estar doente, mas o teu pensamento tem que ser de curado, porque você crê no poder que há no sangue de Jesus. Metanoia. Eita. Metanoia é muito mais do que mudança de pensamento. É mudança de atitude. É mudança de postura. Deus hoje vai fazer uma metanoia aqui. Deus vai mudar o teu pensamento, Deus vai mudar a tua postura. Você conhece a história de Ana? Diz a Bíblia que Ana ia anualmente ao templo e o clamor dela era: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E teve um ano que ela foi e ela se derramou diante do altar do Senhor. E eu penso numa adoração extravagante, ela queimando em adoração e louvor na presença de Deus. O sacerdote fica assustado, Eli olha para ela e pergunta: o que aconteceu com você? Você está maluca? Por que você está cantando, adorando, orando desse jeito? E ela diz: eu desejo ter um filho e eu creio que Deus pode. Eu estou aqui porque eu sei que Ele pode fazer. Então uma palavra é liberada do altar. O sacerdote diz para ela que seja feito de acordo com o teu clamor. Ela recebe a palavra e diz a Bíblia que o seu semblante muda na hora, porque nós não precisamos que um milagre aconteça para acreditarmos, mas precisamos de uma palavra, porque se tivermos uma palavra, vai acontecer. É no tempo dele, é na hora dele, mas eu não tenho dúvida, vai acontecer. Receba a palavra, vai acontecer. Toma posse da palavra, esse milagre que está aí na tua mente vai acontecer. Eu estou todo arrepiado, Deus está aqui. Vai acontecer. Semblante muda na hora. A opressão vai embora, a tristeza vai embora, o desânimo vai embora. Muda tudo na hora. Vai acontecer. Eles entendem isso. Nós temos uma palavra. Deus liberou para nós uma palavra, então vai acontecer. Mas eu quero que você entenda: 430 anos sofrendo no Egito, escravizados,
E aí, o Senhor diz no verso 3 do capítulo 12: anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. 10º dia desse mês. Sabe, Deus faz uns negócios comigo que... A última coisa que eu planejei era terminar essa série de mensagens no dia 1º de um mês. Eu nem hoje pela manhã ainda estava perguntando se hoje já era agosto. Mas agora à tarde, quando eu estava relendo aqui, o Espírito Santo falou: é o 1º dia do mês. Quem tem fé aí, que em 10 dias muita coisa vai acontecer? Espalha essa notícia, fala assim: até o dia 10 Deus vai te surpreender, irmão. Eita, até o dia 10 Deus vai te surpreender. Estamos falando do nascimento de um novo tempo. Até o dia 10, muita coisa vai acontecer. Verso 6 diz assim: guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Escute. Primeiro, está no texto, depois em casa você lê. O Senhor zera o calendário. Ele diz assim: esse vai ser o 1º dia do 1º mês do ano. Você crê nisso? Eu me lembro de uma vez, eu fui ministrar numa igreja Nova Vida aqui no Caxambi, que Deus me deu uma palavra parecida com essa. Eu preguei sobre Ezequias, lá naquele lugar. E eu lembro que lá o Espírito Santo ministrou o meu coração, que ele estava zerando o calendário. É uma questão de tomar posse. Você entende isso? Porque não adianta nada zerar o calendário e continuar debaixo de um jugo. Coloca para mim rapidinho Gálatas capítulo 5. Porque estar debaixo de um jugo depende muito mais de você do que de Deus. Tem gente que está esperando que Deus vai livrá-lo do jugo, quando na verdade Deus já livrou. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. E não se submetam novamente à escravidão da lei. Tem gente que precisa ouvir isso, e quem sabe que precisa isso vai identificar agora. Não volte mais nesse lugar. Não volte mais a fazer o que você fazia sempre. Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui para garantir que a tua história pode ser zerada hoje. Ei, receba, naquilo que depende dele, zerou. Toma posse hoje. Faça desse culto, é o último dia dessa série de mensagens. Faça dessa noite um marco, um divisor de águas na tua vida. Hoje zerou a minha história. É o 1º dia. Zerou, ok. Conta 10 dias. Para quê, pastor? Para começar, João, a preparar uma festa. Olha para o teu irmão e diga assim: a festa vai ser tão grande que você vai levar 4 dias preparando ela. Pastor, então estamos falando da festa em que dia? Estamos falando da festa no dia 14. Que dia da semana cai 14 aí? Alguém pode ver para mim no calendário? Sábado? Oh, meu Deus. É o dia internacional da festa, irmão. Você tem ousadia para isso? Esses dias veio um casal no gabinete para agradecer a Deus que está comprando uma casa nova.
E aí falou: pastor, Deus abriu uma porta e tal, no meio da pandemia a gente está comprando uma casa nova. Eu, glória a Deus. E ela falou: mas o meu testemunho não é só sobre essa casa, mas foi sobre a que a gente mora, que foi uma casa também que Deus nos deu numa época que a gente não tinha dinheiro nenhum, e o Senhor liberou uma palavra para a gente comprar um chaveiro, consagrar e dizer: a chave da minha casa vai estar nesse chaveiro. E a gente comprou o chaveiro, pastor, e Deus nos honrou, e do nada Ele liberou uma bênção para a nossa vida, e a gente mora nessa casa até hoje. Agora a gente já está indo para a segunda, pastor. Presta atenção, isso não é misticismo não, isso não é superstição não, isso é fé, é exteriorização da fé. Sabe, se você está casado e não consegue ter filho, compra uma roupinha, separa e diga: essa aqui vai ser a roupinha da minha filha, vai ser a roupinha do meu filho, porque Deus está zerando a tua história hoje. Aquilo que disseram até agora: você não pode ter filho, você não consegue, você não tem capacidade e vai dar tudo errado. Deus hoje veio para mudar, para dar uma palavra nova sobre a tua vida. Receba aí em nome de Jesus. Compra agora o chaveiro, coloca: esse chaveiro é do meu carro novo. Ah, mas eu não tenho carteira. Deus vai fazer um movimento, vai sair carteira, vai sair dinheiro, vai sair tudo para você comprar esse carro, casa nova, porque Deus hoje zera a tua história, e uma história nova de muitos sonhos começa agora. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e um pão sem fermento. Eita! Sabe, Deus é tão tremendo que Ele vai te dar uma vitória, e no mesmo dia Ele vai derrotar o olho gordo. O espírito da morte vai bater na tua casa e vai dizer: aqui eu não posso entrar não. O fofoqueiro vai bater na porta da tua casa e vai dizer: não, aqui eu não posso entrar não. Está tendo festa, mas eles passaram um sangue aí na porta que não me dá acesso. Ah, meu Deus, há uma unção profética aqui. Receba em nome de Jesus, porque Ele está zerando a tua história. Você vai viver novas amizades. Eita! Tem amigo que já está sendo tirado da tua vida, amigo que nunca foi aliança vinda do Senhor, amigo que não soma em nada, pelo contrário, nem é amigo, é inimigo, que está ali só ceifando, só minando, só sugando. Mas Deus está tirando essas pessoas. Eles agora vão se deparar com a marca do sangue na porta da tua casa, eles vão se deparar com a marca do sangue quando digitar o teu telefone no celular, eles vão se deparar com a marca do sangue quando tentar mandar um e-mail, porque agora eu profetizo: só se aproxima de você quem é de Deus. Oh, meu Deus. Nessa noite passarei pela terra do Egito, matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Olha aí, é o checkmate. Eu vou derrubar todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nas batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu vir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Deus vai liberar um tempo de livramento sobre nossa vida, sobre a nossa casa. E sabe o que Deus está mandando te dizer? Depois dessa festa, Ele te arranca do Egito. Fechei. Você não entendeu? Você vai entender quando alguém falar para você. Fala para o teu irmão: depois dessa festa, Deus te tira do Egito. Ah, pastor, mas aí eles saíram do Egito e peregrinaram no deserto. O deserto faz parte da vida cristã, mas Egito nunca mais. Deus te tira da escravidão. Você pode até passar pelo deserto, você pode até sofrer com calor, você pode não ter nem, de repente, comida em abundância, vai ficar maná caindo todo dia e tal, aquele sustento diário.
mas escravidão nunca mais. Nunca mais. Nunca mais você volta para o Egito. Deus hoje está quebrando maldições sobre a tua vida. Sabe, aquilo que te escravizava está sendo derrotado agora no poder que há no nome de Jesus. Você pode até passar dificuldade, passar por lutas, isso faz parte da vida cristã. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Egito nunca mais. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?